Primeiramente, meu nome é Cristiano Gaspar, sou pastor ali no Rio de Janeiro e também sou diretor da Atos 29 Brasil. E antes da gente entrar no tema, que vai ser a família do pastor, do líder, do plantador de igrejas, eu queria falar brevemente sobre o que é Atos 29. Talvez você esteja pela primeira vez em um evento que nós realizamos, mas Atos 29 é uma rede de igrejas que plantam igrejas. No Brasil, a Atos 29 vem realizando eventos desde o ano de 2009, mas ela começou a existir como organização, como instituição desde 2015. E a gente está muito feliz em fazer um evento aqui em João Pessoa pela segunda vez, um treinamento aqui em João Pessoa. E essa família de igrejas, com aproximadamente 650 igrejas ao redor do mundo, tem investido na plantação de igrejas centradas no Evangelho. Pela graça de Deus, aqui no Brasil, nós já tivemos mais de 80 plantadores sendo treinados através da nossa residência para plantadores, no qual o pastor Renan Dias, junto com o Marquito Lopes, tem liderado esse projeto tão importante. Aqui entre a gente tem alguns plantadores que fizeram parte ou fazem parte do projeto plantador. Se você já fez parte do projeto plantador, queria que você ficasse em pé rapidinho. Estou vendo Felipe, Lucas, AD, Jefferson. Então a gente tem alguns aqui, obrigado, gente. Além de outros amigos que caminham conosco, que vieram de outras cidades, Rodrigo lá de Recife, enfim, e a IPBE, que é parte dessa rede também. Então eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Nós estamos muito contentes com o privilégio de estar servindo a igreja, não só aqui da Paraíba, mas também de outros estados aqui representados. A Atos 29 ela tem como objetivo fornecer treinamento, mentoria e suporte para plantadores de igrejas. E essa família de igrejas de diferentes países e contextos caminha junto, cooperando junto, para que mais igrejas centradas no Evangelho sejam plantadas em todos os lugares. A gente tem conosco um grupo de irmãos lá de Houston, no Texas, que está aqui com a gente, vindo do Cariri, não é isso? Vocês estavam no Cariri, no sertão, com eles, uma igreja que é parceira nossa em plantações, não só aqui no Nordeste, mas também no Sul, no Sudeste do Brasil, da Clear Creek, uma igreja muito amiga, que também é parte da Atos 29, ali em Houston, no Texas. Então a gente fica muito feliz com essa oportunidade também de ter esse intercâmbio entre igrejas de diferentes contextos, não só no nosso país, mas também ao redor do mundo. E falar sobre plantação de igrejas, falar sobre o papel do líder, do plantador, nós não podemos desprezar a família do pastor e do plantador. E antes da gente começar a nossa palestra, eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos juntos aqui, celebrando ao Senhor e aprendendo mais da Tua Palavra. Te agradeço, Senhor, pela Igreja Presbiteriana Bairro dos Estados, que de forma tão generosa nos recebe para esses 2 dias de treinamento. Te agradeço pela vida de cada irmão, irmã, cada líder, pastor, plantador, que está aqui com o intuito de ser equipado para servir melhor a Tua Igreja. Que o Senhor abra nossos ouvidos, nossas mentes, para compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa tarde, nessa noite e também no dia de amanhã. Te agradeço, Senhor Deus, pela liderança dessa igreja, o conselho, todos aqueles que de forma muito hospitaleira aceitaram o desafio de receber esse evento. Que o Senhor continue abençoando essa igreja de forma muito especial. E essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E antes da gente falar do assunto, a gente tem ali atrás 2 livrarias, e uma das livrarias é a Pronobis Editora. Então, falando um pouco sobre o nosso tema, eu queria indicar o livro Adoração no Lar, Princípios Práticos para o Resgate do Culto em Família. Então, se você deseja ser equipado, crescer nessa área, é uma literatura que a gente recomenda, tem ali na Pronobis. Certamente, em toda a livraria ali atrás, você vai encontrar também outros títulos, não só dessa temática, mas muita literatura boa para te equipar, te fornecer conteúdo bíblico, para você poder servir melhor a sua igreja, a sua família. Tá bom? Então vamos lá. Ministério pastoral não é simplesmente uma profissão, é uma vocação. E essa vocação, ela reflete o chamado de Deus.
Em 1 Timóteo 3, nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor, ele traz algumas qualificações para essa vocação. E essas qualificações, elas estão mais ligadas ao caráter do que habilidades técnicas, vamos dizer assim. E entre essas qualificações, a maneira como o pastor cuida, a maneira como o pastor lidera a sua família, é essencial para o desempenho, para o desenvolvimento da sua vocação pastoral. E entre essas qualificações, nós vemos o cuidado com a esposa, com os filhos, apontando para a família do pastor não sendo apenas um aspecto isolado, que faz parte apenas da sua vida pessoal, mas é um componente fundamental do seu chamado ministerial. Para muitos, a experiência de plantar uma igreja pode ser muito desgastante. E esse desgaste, inevitavelmente, vai de alguma forma transbordar também para sua esposa e seus filhos. Infelizmente, não é incomum encontrarmos pastores que se sentem exaustos com o ministério, pastores que se sentem frustrados com o ministério, com famílias que acabam sofrendo com as demandas do ministério, filhos que se afastam da fé, esposas que se sentem desiludidas com a igreja, que não sentem mais vontade de estar junto com o povo de Deus, e até mesmo, infelizmente, casamentos de pastores, de líderes, que ao mesmo tempo que esses homens estão liderando a igreja de Deus, os seus casamentos estão sendo destruídos. Muitas vezes, a impressão que a gente tem é que a família e ministério estão em lados opostos. No entanto, as Escrituras nos ensinam que essas duas áreas não podem estar em conflito. Se Deus nos chamou para o ministério e também nos deu uma família, Ele não deseja que essas áreas se destruam mutuamente. Quando cuidamos bem da nossa família, o nosso ministério, ele é fortalecido. Se o ministério está desgastando a sua família, algo está desalinhado no seu ministério. E eu gostaria de explorar alguns aspectos essenciais para que o pastor, para que o líder e o plantador de igreja cuide da sua família sem comprometer o seu chamado ministerial. E o primeiro aspecto é o entendimento da família como parte da sua qualificação ministerial. Eu gostaria de refletir sobre essa verdade bíblica, que em vários contextos se torna até mesmo desconfortável. Entender que a nossa qualificação ministerial não está desassociada da nossa vida familiar. E essa verdade ela é essencial. O cuidado com a nossa família é, em si, parte da nossa qualificação para o ministério. Como eu citei lá em 1 Timóteo 3, especialmente nos versículos 4 e 5, se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode deixar esse texto aberto, que vai ser a base para essa palestra, para essa conversa que a gente vai ter. Quando o apóstolo Paulo escreve que governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo o respeito, ele diz: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui Paulo está apontando para algo fundamental no ministério pastoral. A forma como cuidamos da nossa casa não é um requisito à parte do ministério, mas algo que define e qualifica o nosso ministério. E quando a gente olha para essa instrução da palavra de Deus, fica claro que Deus valoriza o caráter do líder, que deve ser revelado primeiramente no seu ambiente doméstico. Em outras palavras, Deus nos chama para sermos pastores em nosso lar antes de sermos pastores em nossas congregações. E é isso.
Para nós, a nossa liderança familiar se torna um teste de autenticidade do nosso ministério. Porque como é possível pastorear com integridade, exercendo a liderança, ensinando sobre amor, sobre perdão, sobre paciência, sobre serviço, se esses valores não transparecem da nossa relação com os nossos próprios familiares? Se a gente olhar para o próprio Senhor Jesus, que muitas vezes usou o lar como exemplo do reino de Deus, como o reino de Deus deveria ser, ele falou sobre o pai, sobre a casa do pai. Ele conta a parábola do filho pródigo que retorna para casa. Nas Sagradas Escrituras vemos o próprio casamento como a imagem da própria união de Cristo com a sua igreja. Em cada uma dessas imagens, nós somos lembrados que o modelo do relacionamento familiar é central para o entendimento da nossa relação com Deus e com o nosso próximo, com os nossos irmãos. E como pastores, nós somos chamados para refletir esse modelo. Isso significa que as nossas famílias não são simplesmente uma parte isolada da nossa vida pessoal, mas uma manifestação visível da mensagem do Evangelho que nós pregamos. Entendendo isso de forma prática, nós precisamos saber que quando o cuidado com a nossa família, o esforço que nós devemos imprimir para estarmos presentes, envolvidos na vida dos nossos cônjuges, dos nossos filhos, é um testemunho em si mesmo. Em muitos momentos, esse nosso compromisso, esse nosso comprometimento com a família fala mais alto para a nossa congregação do que muitas das pregações que nós fazemos. A igreja vê a forma como nós tratamos o nosso cônjuge, os nossos filhos. E isso de alguma forma traz legitimidade para o nosso ministério. Um pastor que ama e serve a sua família fielmente prega uma mensagem que é vivida e não simplesmente, não apenas falada. E não se engane, quando nós negligenciamos a nossa família, a igreja percebe. Ela pode não falar, talvez ela até tolere, mas ela percebe, ela sabe. E o impacto, em algum momento, sobre a vida da igreja, sobre o seu ministério, é inevitável. Não só o Senhor, mas também as pessoas das nossas igrejas esperam por líderes que de alguma forma tenham uma vida em família coerente com o Evangelho que pregam, que vivem aquilo que eles ensinam. Entendendo melhor esse ponto, eu gostaria de enfatizar que a nossa família é também um campo fértil para o exercício da piedade, para o exercício da paciência, do amor. É ali na família, no dia a dia, que nós somos moldados para sermos pastores fiéis para as nossas congregações. O cuidado com a nossa casa nos dá a experiência prática de uma liderança servil, de um amor sacrificial. É na família que nós somos equipados para o exercício do ministério nas nossas igrejas. E a gente precisa ver a nossa família não como uma obrigação a ser cumprida quando entendemos que ela é parte da nossa qualificação ao ministério, mas como uma oportunidade para mostrarmos ao mundo o que significa viver sobre a graça de Cristo. A nossa família é um testemunho visível, uma oportunidade para mostrar ao mundo o que significa viver sobre a graça de Cristo. Entendendo que a família, o cuidado com a família é parte da nossa qualificação para o ministério,
Eu gostaria de pensar com vocês um segundo aspecto da importância da família, do líder, do pastor e do plantador. É o papel do homem como um líder servo. Eu gosto de pensar em uma ilustração que uma vez eu vi o pastor Tim Keller fazer sobre o casamento, sobre a liderança do homem em relação ao casamento. E o pastor Tim Keller, ele fala, falando sobre casamento, ele diz: imagine o casamento como uma dança. Em uma dança, ambos os parceiros têm um papel importante, mas o líder precisa estar atento não apenas para o seu próprio movimento, mas o movimento do outro, ajustando-se para que a harmonia seja mantida. Quando o líder na dança se torna egoísta, concentrando apenas nos próprios passos, essa dança perde sincronia e ambos acabam tropeçando. Da mesma forma, a liderança no casamento, ela não está em uma posição de controle. Obrigado, meu irmão. Mas em uma posição de serviço. Assim como o líder na dança, ele está numa posição de servir o seu par, a liderança do homem no casamento também é uma liderança de serviço. O marido, como líder servo, é o chamado para observarmos, para considerarmos as necessidades, os anseios, o coração da sua esposa. Ele deve colocar o bem-estar da sua esposa à frente do seu, assim como Cristo fez por nós, sua igreja. Jesus, ao longo do seu ministério, ele demonstra pela sua noiva um amor sacrificial, um amor que não buscava ser servido, mas servir e dar a sua vida por favor de muitos, como está escrito lá em Marcos 10:45. Esse é o padrão de liderança para o marido cristão. Esse deve ser o nosso padrão enquanto líderes, enquanto pastores, enquanto plantadores de igreja. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo nos ensina que o casamento é uma aliança na qual o marido é chamado para liderar, mas não deve ser de uma forma autoritária ou egoísta. Ele é chamado a liderar com o coração de um servo, a exemplo de Cristo. Quando Paulo escreve que o marido é o cabeça da mulher, ele imediatamente qualifica essa liderança ao compará-la com o amor sacrificial de Jesus pela sua igreja. Então, o chamado para liderarmos não é um chamado para o controle, mas um chamado para o serviço, que busca o bem do outro. A verdadeira liderança serva requer de nós humildade, paciência e, acima de tudo, uma disposição a amar de forma sacrificial. No contexto do ministério, é fácil justificar um comportamento controlador, às vezes autossuficiente, e às vezes fazemos isso alegando que é para o bem do ministério ou para o bem da família. No entanto, Cristo nos mostra que o verdadeiro líder é aquele que coloca de lado as suas próprias preferências, o seu orgulho e até mesmo o seu conforto para servir aqueles que estamos liderando, seja a igreja ou a família. Um pastor, um plantador, ele precisa cultivar uma rotina de cuidado e atenção para com sua esposa. Isso significa reservar tempo intencional para ouvir as preocupações, escutar as demandas, o coração, as suas preocupações, mas também os seus sonhos. E não simplesmente liderar a nossa esposa de forma reativa, aquilo que ela diz, mas uma determinação a compreender aquilo que ela está sentindo,
como ela está. Nós precisamos dedicar tempo intencional e de qualidade na nossa semana, no nosso dia. Seja reservando aquela noite especial, onde você vai estar longe dos filhos, para dedicar tempo exclusivo à sua esposa, sem interrupções. Momentos como esse demonstram que, apesar das muitas responsabilidades que você tem no ministério, ela continua sendo uma prioridade na sua vida, e que ela não se sente traída pelo ministério, como se a igreja fosse alguém que disputa com ela o papel que ela deve ter para a sua vida. A liderança serva envolve compartilhar até mesmo as decisões familiares, ouvir a sua esposa nas decisões. Não é transferir para ela uma responsabilidade que é sua, a fim de sobrecarregá-la com aquilo que Deus mandou você fazer. Mas ouvir a sua esposa, compartilhar com ela, de maneira que valorize a opinião e a participação dela no cuidado com os filhos, na liderança da casa. É importante que o pastor, o plantador, não trate a sua esposa como uma auxiliar do ministério. E por vezes nós fazemos isso erroneamente. Mas entender que ela é sua parceira e que você a respeita e a confia profundamente. Esse tipo de liderança também se estende aos filhos. Caso o pastor tenha uma família com filhos, nós precisamos entender que nosso papel não é simplesmente comandar a casa, mas sim liderar de forma servil, modelado pelo amor de Cristo. Liderar os seus filhos com esse amor de servo, com essa liderança de servo, mostrando que a liderança é um chamado ao serviço e não ao controle. E uma das melhores maneiras, ou a melhor maneira de mostrar Cristo à sua família, após a pregação do Evangelho para eles, é a demonstração de um coração de servo através da vida de um pai piedoso. Sua família não precisa de um super-homem do ministério, que comanda a sua casa como se fosse um general. Eles precisam de um pastor que esteja presente, que demonstre humildade e que coloque o bem-estar deles acima das demandas do ministério. Quando fazemos isso, a liderança do marido se torna uma expressão viva do Evangelho. Uma expressão viva do Evangelho em ação dentro da sua própria casa. Então a liderança modelada por Cristo é algo fundamental. Mas uma terceira área, além do entendimento, primeiramente o entendimento da família não como algo à parte do ministério, mas uma qualificação essencial para o exercício do ministério. O entendimento da liderança servil do pastor, do plantador. E em terceiro, a integridade e a mordomia financeira do líder. A integridade, a mordomia financeira do pastor. Nós precisamos entender que tudo que nós temos pertence a Deus e nós somos apenas mordomos. Nós precisamos cuidar de tudo aquilo que Deus nos confiou. E isso passa também pelas nossas posses, pelos nossos recursos. Essa mentalidade de mordomo nos ajuda a lembrar que a nossa relação com o dinheiro não é simplesmente a respeito de quanto nós temos de dinheiro, mas a forma como nós usamos, a forma como nós administramos aquilo que Deus nos dá. Jesus nos alerta repetidamente sobre o poder que o dinheiro tem sobre o nosso coração. Em Mateus 6,24 ele diz que nós não podemos servir a dois senhores, apontando que o dinheiro tem esse poder de se tornar um ídolo para todo cristão, e nós como pastores, plantadores e líderes, nós não estamos isentos
dessa tentação. E talvez essa seja uma das batalhas mais intensas na vida de um pastor e plantador. Especialmente quando nós pensamos no desafio financeiro que pode vir, sobretudo você, pastor, que está plantando uma igreja. Nós sabemos do desafio na plantação, a escassez de recursos, às vezes a falta de parceria, aqueles que estão plantando em contexto de lugares difíceis. A questão financeira sempre vai ser uma área de tensão. Aí você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com o tema relacionado à família? Tem tudo. As maiores causas de divórcio são, primeiramente, infidelidade conjugal e depois questões financeiras. A forma como nós administramos os recursos familiares, os recursos financeiros, podem se tornar uma grande área de tensão que pode sacrificar a sua família. Considerando que, sobretudo num contexto de plantação, que normalmente os recursos são mais escassos, nós precisamos estar alerta que essa área pode influenciar, impactar diretamente na nossa vida familiar. A integridade financeira vai além do simples gerenciamento responsável dos recursos da igreja. E às vezes nós nos preocupamos com isso, criar uma cultura saudável dentro da igreja, em relação à prestação de contas, ter uma pessoa delegada responsável por isso. Mas nós, por vezes, observamos a forma como o dinheiro da igreja é bem administrado, mas não estamos atentos com uma boa mordomia, uma boa gestão de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. A pressão, muitas vezes, que nós sofremos em alcançar uma certa estabilidade financeira pode ser um peso enorme sobre os nossos ombros, mas é vital que o pastor e o plantador permaneça fiel nessa área, não deixando que o desejo por segurança, o desejo por conforto, afaste a nossa confiança no Senhor. A Bíblia nos ensina, lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 3 de 1 Timóteo, quando nós vemos as qualificações para o presbítero, para o pastor, ele diz que o pastor deve ser alguém que não seja amante do dinheiro. Como pastores e líderes, nós somos chamados a modelar um estilo de vida que valoriza a generosidade, que valoriza o contentamento e que valoriza a fidelidade. Hoje pela manhã a gente estava conversando, eu, Felipe Niel, Marquito, exatamente sobre isso. Como o pastor, mesmo ele não sendo na igreja a pessoa com mais posses, mas como ele deve ser o modelo, o exemplo de generosidade para a sua congregação. E como isso influencia na generosidade dos irmãos que ele lidera. Nós precisamos entender que estabelecer um orçamento familiar, organizar essa área dentro de casa, de forma que reflita generosidade, em alguns aspectos até mesmo simplicidade, é algo fundamental e importante, não só para a vida familiar, mas também no contexto da nossa liderança para com a igreja. Quando nós fazemos isso, nós demonstramos primeiramente aos nossos filhos, mas também à nossa igreja, que o servir a Deus, que o que Deus nos dá, os recursos que nós temos, estão muito mais relacionados ao servir do que simplesmente acumular. É muito importante que o pastor, o plantador, busque desenvolver uma vida financeira saudável. Aí talvez você fale, mas o meu recurso, o meu salário enquanto pastor, a minha prebenda não é suficiente. Talvez eu precise trabalhar numa segunda atividade para conseguir suprir para minha casa. De fato, essa é uma realidade para muitos pastores, muitos plantadores num contexto como o nosso no Brasil.
Mas nós também não podemos nos esquecer que muitos não possuem uma vida financeira saudável por má gestão do recurso que tem, por não conseguir administrar o que ganha, o que gasta dentro daquilo que ganha. Eu não estou ignorando o fato de que muitos pastores passam dificuldades por terem recursos escassos, mas é também uma realidade de que muitos pastores não observam de forma nenhuma a elaboração de um orçamento familiar, até mesmo para saber se aquilo que ele ganha é ou não suficiente para suprir as necessidades da sua família. Essa prática ajuda a cultivar uma vida financeira, uma área financeira dentro da família saudável. Ser um exemplo de integridade financeira é um testemunho poderoso para a congregação. É um testemunho poderoso até mesmo para a comunidade. Muitos pastores, por vezes, são descredibilizados na comunidade, no bairro, na cidade onde estão, por conta de uma má administração, por conta de dívidas contraídas de forma tola, insensata. E também é uma forma de você proteger o seu casamento de potenciais conflitos nessa área. A nossa relação com o dinheiro é um reflexo direto de onde está o nosso coração. Como pastores, nós somos chamados a sermos exemplos de contentamento e de gratidão. Quando nós vivemos uma vida de mordomia, lembramos que tudo vem de Deus. Nós mostramos à nossa família, à nossa igreja, que a nossa segurança não pode estar nas posses, mas em Deus. Esse testemunho é uma forma de discipulado prático que ensina à igreja, aos nossos filhos, às próximas gerações, o valor de confiar em Deus como nosso provedor acima de qualquer coisa. Integridade financeira e cuidado com a família são duas coisas que nunca estão desassociadas. Falando aqui para um público de muitos pastores, certamente você já aconselhou casais em crise, que talvez não tenham passado pelo problema de uma crise conjugal por um ato de infidelidade. Mas certamente você já encontrou com um casal que está enfrentando desafios no casamento por conta de falta de integridade na gestão dos recursos financeiros. E se isso é um problema dentro das nossas congregações, não ignore o fato de que se essa área estiver em descontrole na sua vida, isso pode sim ser um problema no seu casamento, na sua família e, consequentemente, no seu ministério pastoral. O quarto e último ponto que eu gostaria de falar com vocês é sobre criando filhos no caminho. Primeiro, a família como qualificação para o ministério. Depois, a família, a liderança servil do homem. Em terceiro, integridade e mordomia com recursos financeiros. Por último, eu gostaria de falar sobre a criação dos filhos nos caminhos do Senhor. Recentemente eu estava ensinando a minha filha Mariana a andar de bicicleta. E se você é pai, você que é mãe e já teve essa responsabilidade de ensinar os seus filhos a andar de bicicleta, talvez a sua experiência deva ser igual ou muito parecida com a minha, que basicamente se dá em você arrancar as rodinhas da bicicleta, segurar no guidão e no banco para dar estabilidade e ir correndo ao lado do seu filho enquanto ele tenta se equilibrar. E a minha experiência com a Mariana há pouco tempo atrás foi exatamente assim. E a Mariana, ela começava a pedalar e você precisa estar ali do lado, até mesmo no momento que você solta e ela começa a andar. Por quê? Porque você sabe que em algum momento ela pode desequilibrar. Você deixa que ela ande, você vê que ela já consegue dar as primeiras pedaladas sozinho,
Mas você sabe que ela ainda não tem a experiência de se manter equilibrada em cima da bicicleta por muito tempo. Você precisa estar atento, presente, para impedir que as quedas ofereçam a ela algum risco. E depois que você começa a soltar o banco, pouco a pouco, você vai permitindo que seu filho ou sua filha ganhe confiança e aprenda a pedalar sozinho. O objetivo, quando nós ensinamos alguém a andar de bicicleta, não é que você faça tudo por ele, mas que o seu filho aprenda a andar com segurança. E criar filhos segundo os caminhos de Deus é um processo semelhante. O nosso papel como pais é guiar, proteger, instruir, mas também preparar os nossos filhos para caminharem com Deus por conta própria. À medida que eles crescem, nós devemos dar a eles ferramentas espirituais para que eles permaneçam firmes na fé, mesmo quando enfrentam os desafios que a vida lhe impõe. Provérbios 22:6, um texto que nós conhecemos bastante, diz que nós devemos ensinar a criança no caminho que deve andar, porque ainda quando for velho, eles não se desviarão dele. Como pastores e plantadores, temos uma responsabilidade especial de discipular os nossos filhos. Apesar das muitas demandas do ministério, criar filhos à luz da palavra de Deus é um chamado que exige intencionalidade, exige de nós perseverança. Sobretudo em um mundo onde nós estamos cercados de filosofias, de educação e influências culturais que promovem a exaltação do eu acima de tudo. O desafio para o pastor é ensinar os seus filhos a colocar Deus em primeiro lugar. Os nossos filhos precisam ver em nós um exemplo autêntico de fé, de alguém que não simplesmente prega, mas que vive a palavra de Deus diariamente. E esse testemunho é fundamental para que eles desenvolvam uma fé genuína e pessoal. Além disso, é importante lembrar que Deus ama o seu filho mais do que nós amamos. E isso deve nos dar confiança para educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, mesmo quando esses caminhos são contrários à cultura ao redor que eles estão cercados. Ensinar a obediência de Deus, a obediência a Deus por amor a Ele, é a melhor forma de prepará-los para a vida. Isso requer de nós, em meio aos desafios do ministério, em meio às demandas do ministério, encontrar sempre espaço e prioridade nas nossas agendas para momentos regulares de devoção familiar. Não foi à toa que o livro, inclusive, que a gente indicou aqui, é um que fala exatamente sobre isso, sobre princípios práticos para o resgate da prática do culto doméstico, do discipulado familiar. E esses momentos, muitas vezes, não precisam ser algo muito elaborado, mas um tempo de qualidade, mas com simplicidade. Ter um tempo de oração e leitura da Bíblia em conjunto, onde os filhos têm a oportunidade de ouvir do seu próprio pai, da sua própria mãe, a palavra de Deus, e enxergar neles também um exemplo de fidelidade à palavra de Deus em ação. É essencial que o pastor e o plantador busque também oportunidades para envolver os seus filhos na vida da igreja, envolver os seus filhos no ministério. Isso não significa que o seu filho precisa estar envolvido em tudo e a sua família ser sobrecarregada com a igreja. Mas nós também precisamos liderar a nossa família de forma que eles amem servir a igreja de Cristo. Os nossos filhos precisam ver o ministério não como uma extensão familiar, não como um peso, uma competição, mas algo natural que faz parte da vida em família. Nós precisamos convidar os nossos filhos a participar das atividades,
ajudar nos eventos, nos cultos, participar talvez da visita a irmãos da congregação, desenvolver nos nossos filhos um senso de missão pelo amor ao Senhor e aos irmãos. Ter sempre entre os filhos um ambiente de diálogo, onde seus filhos se sentem seguros para expressar até mesmo as suas dúvidas e as suas eventuais crises de fé. Isso está ligado diretamente ao modelo de liderança servil que nós falamos. Os nossos filhos, eles não podem ter medo de expressar as suas dúvidas. E às vezes, para os nossos filhos, que são filhos de pastores, isso é mais difícil. Porque eles veem nós como pastor da igreja. E eles se sentem com medo. Se eu falar que eu tenho uma crise de fé, que eu tenho dúvidas, o emprego do meu pai pode estar em risco. Eles se sentem cobrados de alguma forma, mesmo que subliminarmente. E se sentem pressionados, desconfortáveis, a expor para nós o medo da reprovação por parte do seu pai, que está liderando uma igreja. Por isso é importante ser esse líder servo, criar na família um ambiente de diálogo, onde os seus filhos se sintam seguros para expressar suas dúvidas e até mesmo uma eventual crise de fé. Precisamos estar presentes, ouvir, aconselhar com paciência e graça. Isso é uma forma poderosa de fortalecer o relacionamento deles com Deus, através da sua vida, pai e mãe, sobretudo você que é pastor. Discipular os nossos filhos é um privilégio e é também um dever que nos desafia a viver uma vida com autenticidade e dependência de Deus. Como pastores e plantadores, nós podemos nos sentir pressionados pelas muitas demandas do ministério, mas não podemos negligenciar o nosso chamado de ser os primeiros pastores dos nossos filhos. Quando investimos na fé deles, estamos deixando um legado que impacta não somente a nossa família, mas também a nossa igreja e as futuras gerações. Os nossos filhos precisam enxergar em nós não uma falsa ideia de perfeição, não uma relação de medo pelo fato de sermos líderes das nossas igrejas, mas um exemplo de fé viva e coerente com a palavra que nós pregamos. Que nós possamos sempre apontar os nossos filhos para Cristo, para que os nossos filhos entendam que é Cristo o nosso verdadeiro guia e sustentador. O equilíbrio entre vida familiar e ministério, ele é fundamental para a saúde espiritual, para a nossa qualificação enquanto pastores. Então nós não podemos negligenciar o cuidado com a família. Como vimos, cada aspecto que nós abordamos, como liderança serva, integridade financeira, criação de filhos, cada um desses aspectos reflete o chamado de Deus para que o pastor cuide da sua própria casa antes de cuidar da casa de Deus. Esses aspectos não são apenas exigências morais, mas são demonstrações concretas de quanto o Evangelho transforma todas as áreas da nossa família, da nossa vida, incluindo a nossa família. Quando a família é bem cuidada, ela se torna um testemunho vivo do poder do Evangelho operando através da nossa família. Um pastor que lidera como servo, que lida com os seus recursos com integridade, que discipula seus filhos, que mantém um casamento puro e saudável, sua vida se torna coerente com suas palavras. Sua família se torna uma extensão do seu ministério e um exemplo para a sua igreja. Por outro lado, meu irmão e minha irmã,
Quando a sua família, quando a sua vida familiar está em desordem, o ministério também vai ser afetado, pode ter certeza. Deus nunca nos chamou para sacrificar a nossa família no altar do ministério. Ao invés disso, Ele deseja que a nossa família seja um reflexo do cuidado e da fidelidade dEle. Quando negligenciamos a nossa família, nós estamos comprometendo a nossa integridade e a nossa qualificação para liderar. E nós precisamos entender isso de forma prática, de manter esse equilíbrio e definir limites claros entre o tempo dedicado ao ministério e o tempo dedicado à família. Isso pode significar, se traduzir para você, ter que estabelecer horários específicos, momentos específicos, em que você, pastor, você, plantador, não vai estar disponível para questões ministeriais. Onde você vai dedicar esse tempo exclusivamente para estar com seus filhos e com a sua esposa. E não só de corpo presente, mas estar ali inteiro. E esses momentos na sua vida, eles devem ser inegociáveis, porque eles são essenciais para fortalecer o vínculo familiar e demonstrar que a sua família é uma prioridade para você. E quando você faz isso, você não está roubando da igreja, mas você está investindo na sua família, fortalecendo o ministério e tornando a sua igreja mais saudável. É importante cultivar uma comunicação aberta e regular com o seu cônjuge. Sua esposa precisa ser a sua melhor amiga. Você precisa, ao mesmo tempo que protegê-la de algumas questões, de algumas pressões do ministério, você precisa ter nela também o seu maior apoio para as pressões e os desafios que o ministério te traz. Você precisa ter essa troca honesta que permite que o casal apoie um ao outro e encontre maneiras de aliviar a carga quando necessário. Essa prática cria um ambiente de parceria e evita que o ministério se torne uma fonte de divisão ou de ressentimento no casamento. O ministério não pode ser um ponto de tensão no seu casamento. Mas a gente também não consegue fazer isso isolando a nossa família do ministério. É importante incluir a família em momentos apropriados do ministério, de forma que não sobrecarregue o seu cônjuge, a sua esposa, nem os seus filhos com responsabilidades, mas mostrando para eles a alegria e o valor de servir a igreja de Cristo. Precisamos incluir a nossa família no serviço a Deus. A sua igreja precisa ser parceira com o ministério. Ela não pode ver a igreja como algo que compete com ela. E esse envolvimento precisa cultivar no coração da sua esposa, no coração dos seus filhos, um amor comum pelo serviço a Deus, ajudando a sua família a sentir parte do propósito maior que Deus estabeleceu para a sua vida como pastor. Equilibrar vida familiar e ministério não é fácil. Talvez você esteja aqui nessa tarde sentindo essa pressão, mas é essencial que você desenvolva esse equilíbrio. Esse equilíbrio não só protege a saúde da sua família, mas também fortalece o seu ministério. Quando a família está em harmonia com o seu chamado, ela se torna uma fonte de encorajamento e também de suporte para você. Ao mesmo tempo que a igreja é beneficiada em ter um líder que vive as implicações do evangelho com integridade no seu contexto familiar, a sua família também é edificada, desenvolvendo uma relação saudável com o ministério, amando e servindo a igreja de Cristo. Lembre-se, o Senhor não te chamou para escolher entre família e ministério. Deus te chamou para servi-lo em ambos os lados. O ministério saudável começa em casa. Quando nós cuidamos bem da nossa família,
estamos construindo uma base sólida sobre a qual o nosso ministério pode florescer. O meu desejo e a minha palavra inicial para a abertura desses 2 dias de evento é que o Senhor capacite cada um de vocês a viver esse equilíbrio e modelar um testemunho que honre e inspire a igreja, que honre a Deus e inspire a igreja em servir melhor ao Senhor e à sua família. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada irmão e irmã aqui presente e pedimos pela família, Senhor Deus, de cada um deles. Que o Senhor manifeste a sua graça sobre a casa, sobre o lar de cada um que está aqui. Que o Senhor possa fortalecer, Senhor Deus, os laços familiares. Se porventura há alguém aqui que tem enfrentado desafios no contexto familiar, que o Senhor possa encorajar, que o Senhor possa equipar, Senhor Deus, esses irmãos e irmãs nos dilemas familiares que porventura eles estejam enfrentando. Não permita, Senhor Deus, que Satanás venha atacar as famílias dos pastores, dos líderes, dos plantadores aqui presentes, mas que essas famílias possam florescer, ser fortalecidas, Senhor Deus, no amor e na graça do Senhor. Que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações e que ela tenha um desdobramento prático na vida, na família, Senhor Deus, de cada um aqui presente. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Abençoe a todos. Amém.